Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos permite nessa manhã estarmos reunidos para compartilhar uma porção da sua palavra. Eu esta semana estava refletindo, orando, meditando na palavra do Senhor, meditando na nossa história, e eu gostaria de ministrar aos irmãos sobre um tema hoje, aprendendo a viver. Eu acho que a gente precisa aprender a viver. Diante de tantas coisas que nós temos enfrentado, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 90, no verso 12. Na última sexta-feira, no dia 17 de setembro de 2021, nós, como igreja evangélica congregacional de Monte Santo, completamos 55 anos de existência. 55 anos de vida, Nós somos agora uma senhora com mais de meio século, com muita história para contar. E nessa história nós temos alegrias, temos tristezas, nós temos vitórias e derrotas, nós temos ganhos e perdas. E uma história, ela é escrita para nos ajudar, A história, ela vem para nos revelar o passado, a fim de que a gente possa relembrar ou conhecer os erros e os acertos da nossa vida. E à medida que nós conhecemos a história, que a história nos é revelada, ela também nos ajuda a moldar o nosso futuro, para que a gente não venha cometer os mesmos erros, para que a gente possa evitar erros cometidos no passado, evitar dores, evitar sofrimentos, entender e buscar discernimento para a nossa caminhada. E isso serve não só para a igreja, mas isso serve para nós enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Porque dentro dessa história de 55 anos, muitas pessoas passaram por essa igreja. Muita gente de várias características, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, São muitas pessoas, são muitas histórias que se encontraram aqui. Porque na realidade, quando nós pensamos na história cristã, na história bíblica, a Igreja de Monte Santo é apenas uma história dentro da história do cristianismo. E aí dentro da história de Monte Santo tem muitas histórias, muitas vidas que se encontram. E esse texto do Salmo 90, ele foi o único salmo escrito por Moisés, E neste salmo nós vemos Moisés exaltando o Senhor, dizendo que de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. De geração em geração Ele continua sendo Deus. Que é muito do que o Pedro ministrou hoje, Quem somos nós sem Deus? Nada. Quem é Deus sem nós? Continua sendo Deus, não muda. Deus não precisa de nós para nada, mas Ele nos escolheu para agir no mundo, para agir na vida de outras pessoas através de nós. E outras pessoas também estão agindo na nossa vida, porque Deus também escolheu o nosso irmão para falar conosco, para interceder a nós. Amém. E esse texto do Salmo 90, verso 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Essa é a tradução da NVI. A tradução que eu tenho aqui, a nova versão transformadora, ela diz assim: olha, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Independente da tradução, independente da interpretação aqui, existe um pedido. Senhor, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias. É interessante que a palavra ensinar, quando a gente pensa em ensinar, nós só pensamos em um mestre, não é verdade? Alguém que está nos ensinando alguma coisa. Mas na realidade, todo aquele que ensina, ele também aprende. Por isso que é importante a gente aprender a viver. Porque à medida que nós aprendemos a viver,
nós vamos ensinar pessoas a viver melhor também. Para aprender, irmãos, o aprender é um processo que não acontece do dia para a noite, não é no instalar de dedos que você, aprendi. Não. Aprender é um processo. Mais um processo na nossa vida, né? Dentro de tantos outros que já existem na nossa vida. O aprender e o ensinar é um processo que requer tempo, dedicação, compromisso, responsabilidade e prática. Porque não adianta eu aprender se eu não colocar em prática. Eu só vou saber realmente se eu aprendi alguma coisa quando eu coloco aquilo na prática. É na hora de praticar que aparecem as dúvidas. Né? Igual, por exemplo, no estudo bíblico. A gente está ensinando, está compartilhando com os irmãos aquilo que foi estudado. Alguma dúvida, irmãos? Não. Todo mundo entendeu tudo? Todo mundo entendeu tudo. Mas quando acontece uma situação em que a gente precisa praticar aquilo que a gente aprendeu, nossa, mas eu estou com uma dúvida. Ué, mas naquele dia você falou que tinha entendido tudo? Não é? É na hora da prática que surgem as dúvidas. É na hora da prática que realmente nós precisamos validar aquilo que nós entendemos, aquilo que nós fomos ensinados. E aí eu estava vendo uma cena daquele filme Matrix, né, o primeiro, lá de 99, né? Uma hora em que o Neo e a Trinity, né, os principais, estavam lá em cima de um prédio, e aí não tinha para onde correr, os soldados lá estavam subindo para matar eles, e aí tinha um helicóptero parado lá. Aí o Neo olha para ela e fala assim: você sabe pilotar o helicóptero? Ela vira para ele: ainda não. Aí ela faz uma ligação: operador, olha, eu estou com o helicóptero modelo tal. Aí o operador do outro lado faz uma digitação, pega o manual daquele helicóptero e ele faz um download para a mente dela. Aí ela faz assim, tipo 3, 4 segundos. Vamos, que agora eu já sei. Se aprender fosse fácil assim, rapaz, não é verdade? Que eu estava pensando nessa questão de aprender a viver, né? E aí eu vi essa cena, eu falei: menino, mas com download assim, eu estava precisando dos downloads de um monte de coisa, né? Eu dava uma ligada: Senhor, olha, eu estou precisando de um download assim, da igreja de Monte Santo. Como é que eu faço para conduzir essa igreja tal, né? Aí fechar o olho ali uns 3, 4 segundos, pá, agora eu já sei, né? Seria muito bom. Imagina lá, os pais para educar os filhos. Ah, Senhor, eu preciso aí do manual do fulano aqui, ó. Me manda, faz um download, Senhor, do manual desse meu filho ou dessa minha filha, para eu conseguir educar ele da melhor forma possível. Aí o Senhor passa o manual e pá, agora eu já sei, né? O marido e a esposa também. Essa esposa, esse marido. E aí o Senhor manda o download ali, ó, do marido, manda o download. Maravilha. Seria tão bom, né, gente? Mas infelizmente a vida não é como nós gostaríamos que ela fosse. Ela é como ela é e a gente precisa aprender a viver da forma como ela é. E para isso nós precisamos nos achegar ao Senhor na realidade que nós vivemos. E os últimos tempos nós temos vivido cada vez mais a urgência, a pressa, o desespero, o excesso de informações, né? Por exemplo, essa questão da pandemia, ela acelerou a questão tecnológica, não só das igrejas, mas de empresas, de escolas e hospitais, em 10 anos. Em um ano nós avançamos 10 em termos de tecnologia, querendo ou não. Quem conseguiu acompanhar ainda sobrevive, quem não conseguiu já morreu. E o mundo não quer saber se você sabe ou não sabe, se tem dificuldade ou não, se você aprendeu ou não. Ele fala: olha, ou você caminha ou você fica. Não tem ideia, né? Os relacionamentos, então. Nossa! Os relacionamentos já eram difíceis. Com a pandemia, piorou, porque aí virou virtual. E exatamente assim, quando ele piorou, muitos de nós passamos a dar valor àquilo que nós tínhamos. Tem alguns livros de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman,
Pensa num velho inteligente. Eu acho que Deus fez uns downloads na mente dele. Né? E ele escreveu uns livros aí, vários livros, e um monte dos livros, a maioria dos livros dele que a gente tem lá é referente a coisas líquidas, coisas que se transformaram em líquidas. Né? É vida líquida, relacionamentos líquidos, modernidade líquida, tempo líquido, amor líquido. O que ele quer dizer com isso? Que essas coisas já não são mais sólidas, já não tem mais fundamento. São coisas que estão sendo construídas na areia. São coisas que a primeira discussão não fala mais comigo, não olho mais na sua cara, te bloqueei, te deletei, não curto e não compartilho mais nada seu. O tempo, ele se tornou líquido, porque, segundo, eu não sei quem foi que assistiu, mas que eu botei lá no nosso grupo do WhatsApp, a arte de envelhecer, né? A questão de envelhecimento da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Espetáculo. Ela é uma mulher que trabalha com doentes terminais, né? Com a questão de cuidados paliativos. Pessoas que já não têm mais esperança, né? de viver muito tempo, já estão em fases terminais. E aí ela estava falando algumas questões, e uma das coisas que ela falou e que eu guardei, né? Até anotei aqui, para não me esquecer, que nós vivemos aguardando desesperadamente o fim de semana, as férias, a aposentadoria. Né? Ai, não veja, começa a segunda, você já está desesperado pelo sábado. Chega o final do domingo à tarde, você já começa a entrar em depressão, porque já vai começar a segunda de novo. E aí você já começa a pensar no outro fim de semana. E nesse inteirinho que você está pensando num fim de semana após o outro, você só pensa nas férias. E aí quando termina uma férias, quando que eu vou aposentar? Né? E no andar da carruagem você não vai aposentar nunca, principalmente nós mais novos aqui, né? Esquece a aposentadoria. E biblicamente também o Senhor não manda a gente aposentar, não. Ele fala que o pai até hoje trabalha, porque a gente tem que aposentar, né? Então vamos trabalhar, que é para isso que o Senhor nos colocou nessa terra. E alguns têm raiva de trabalho, né? Quando eu falo de vamos trabalhar, porque Deus nos colocou aqui para trabalhar, uma das funções do chamado nosso para este mundo é o trabalho. E aí hoje você fica com raiva do trabalho. O problema não é o trabalho, o problema é que lá atrás, quando Deus nos coloca no mundo, Ele nos coloca para trabalhar, para interagir com a terra, para gerar vida. Mas por causa do pecado, o trabalho se torna um negócio pesado, cansativo, e aí você vive num mundo em que ele jaz no maligno, ou seja, o sistema deste mundo é um sistema que realmente foi criado para sugar o que você tem de melhor. E aí quando você já não tem mais força direita, ele te cospe. Imagina você chupando uma laranja. É isso que o mundo faz com a gente. Você é uma laranja, o mundo vai chupar você enquanto você está gostosinho ali, ó. Tá chupando, tá docinho. Quando tá só o bagaço, você, isso aqui não serve mais não. E isso aí hoje, a partir dos 40, 45 já está funcionando, viu? Antigamente demorava mais tempo. Agora 40, 45 já está velho para o mercado. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o tipo de sistema que nós encaramos, aonde a gente já não consegue mais ter o controle do tempo e a gente vive sempre esperando o fim de semana, as férias, a aposentadoria. O problema, e às vezes, é porque eu trabalho nesse lugar, mas se você troca de trabalho, não dou 3 meses você começar a reclamar dele também. Aí eu vou trocar de novo, também 3 meses você começa a reclamar. O problema não está no trabalho, irmãos, o problema está nas nossas escolhas. As escolhas que nós fazemos é que são erradas, e isso traz para nós um peso no trabalho, um peso no relacionamento. De repente você encontra uma menininha ou um menininho porque é bonito, porque é bonita, vou namorar. Mas você teve um tempo de oração para saber se Deus quer, se aquela realmente é a pessoa para você ou não? Ou você simplesmente foi pela aparência? E eu falei a semana passada da questão da aparência, né? Que as pessoas muitas vezes são como livros.
nos enganam com a capa e outros nos surpreendem pelo conteúdo. Às vezes você olhou a capa e falou: nossa, espetacular, maravilhoso, maravilhosa, é o homem e a mulher da minha vida. E aí você vai ali dia após dia, né, e num relacionamento superficial, a gente só consegue enxergar o que a pessoa quer mostrar, não é? Aquele namoro, né, vamos namorar, no começo é simplesmente o que eu quero mostrar que você vai ver. Mas à medida que eu vou aprofundando este relacionamento, à medida que eu vou buscando em oração Deus, Ele vai me mostrando o conteúdo. E às vezes aquela capa bonita só vale a capa, porque não tem nada dentro. É vazia. Egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência, que só vão aparecer essas coisas à medida que nós vamos aumentando a profundidade, dando tempo ao tempo, conhecendo realmente quem é. Tem um ditado que diz que você quer saber quem é o bom, vai comer sal com ele um tempo, né? E aí a gente vai descobrindo quem são as pessoas. E nos relacionamentos não são diferentes, queridos. Quando a gente pensa nessa questão, que ele diz: olha, ensina-nos a contar os nossos dias. O salmista, ele precisa entender, ele precisa: ó, Senhor, me ensina, como é que eu faço para não viver uma vida desesperada? Para que a minha vida não seja uma vida líquida que passe diante dos meus dedos e eu morra como quem nem sentiu a vida passar. Porque tem gente que vive, irmãos, como se nunca fosse morrer. Aproveita ao máximo cada momento, cada instante, cada conversa, cada bate-papo, cada momento de comunhão, cada refeição. Aproveita a vida, realmente. Aproveita o tempo da melhor forma possível. Aproveita os relacionamentos, aproveita as pessoas. E quando ele tem que se despedir de alguém, ele se despede não com tristeza, mas com gratidão a Deus por ter vivido aquele período, por ter aprendido, por ter ensinado, porque num relacionamento a gente aprende e ensina sempre ao mesmo tempo. Às vezes a gente acha assim: eu estou ensinando o meu filho ou a minha filha. Não, você não está só ensinando, você está aprendendo também. E não importa o tamanho, não importa se é pequeno, médio ou grande. À medida que a gente ensina, a gente também aprende. Então tem gente que vive como se nunca fosse morrer, porque aprendeu a contar os dias, aprendeu a viver realmente, aprendeu a se relacionar de verdade. E tem gente, irmãos, que morre como se nunca tivesse vivido. Sabe aquele tipo de gente que parece que, olha, se essa pessoa não tivesse existido, não faria diferença nenhuma. É o tipo de gente que quando morre, não tem nem a quantidade de pessoas para carregar a alça do caixão. Porque não viveu, não se relacionou, não se decepcionou, não se frustrou, nada. E quando eu falo de viver, eu não falo de viver simplesmente, tudo é festa, tudo. Não, gente. Aquele que vive sente. Ele sente a dor ao máximo, ele sente a alegria ao máximo, ele sente o choro, ele sente a lágrima quando ela brota nos olhos e corre pelo rosto. Ela sente cada momento. Ela aprende a contar os dias de forma sábia. E como é isso? A forma sábia é entender que cada dia foi criado por Deus para que você glorifique o nome dEle com a sua vida. Vida que você recebeu em Cristo. E se formos fazer um paralelo, Paulo diz que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E se isso é uma realidade em nossa vida, se realmente Cristo vive em nós, então a gente precisa realmente aprender a viver. Porque a nossa forma de vida está muito errada. E aí eu te pergunto, como é que você faz para não ter um relacionamento líquido que escorre pelos seus dedos? Como é que você faz para não ter um tempo líquido de vida que escorra pelos seus dedos? Muitas vezes, imagina você, por exemplo, a tua vida, o tempo, a vida, o relacionamento
É como aquele tabletezinho de heno, né? Aquele redondinho assim, você pega ele, põe na mão, aí você vai fazer natação. Você vai nadar por 1 hora. Depois que você nadar, esse negócio tem que estar inteiro na sua mão, você consegue? É assim que funciona. É assim que nós estamos vivendo. Deus te dá vida, casamento, trabalho, tempo, pessoas, igreja, relacionamentos vários, e fala para você: cuida de cada um deles, e eu vou te ajudar se você me buscar. E aí o que a gente faz? A gente segura, que nem o tabletinho do heno lá, né? Agora eu vou. Imagina a peregrinação, a sua mão suando e aquele negócio virando farelinho, sumindo, você abre a mão, não tem mais nada dentro. E aí você fala: cadê? Cadê a minha vida? Cadê o meu relacionamento? Meu casamento, meu trabalho? Cadê a minha igreja? Cadê os meus irmãos? Escorreram pelos seus dedos e você nem viu, porque você estava correndo atrás do vento, como diz o sábio. Você estava correndo atrás de vaidades, de coisas temporais. Irmãos, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada desse mundo aqui. Roupa, nossa, comprei uma roupa bonita, linda, maravilhosa, né? Vai ficar aí. Nossa, o meu trabalho, eu ganho milhões no meu trabalho. Tá bom, se você morrer, você não vai levar um centavo. Nada do que nós ganhamos aqui, nós vamos levar para a eternidade. Mas nós fomos colocados no mundo para anunciar as boas novas do reino de Deus. A nossa missão é de glorificar a Deus com a vida que Ele nos deu. De que forma? Através dos nossos relacionamentos. Porque as pessoas, quando nós chegarmos diante do Senhor, o texto que a gente leu, né, no momento da oração aqui, do Salmo 90, o verso 8, ele fala que os nossos pecados secretos não são secretos aos olhos de Deus. Talvez você viva uma vida em que a sua capa, ela seja linda para mim. Eu olho para você e vejo uma capa linda. Nossa, que irmão, que irmã abençoado, faz, prega a palavra, ensina, louva a Deus, chora, né? Faz e acontece, pá. Mas e o conteúdo? O que está lá dentro? Nós não conseguimos esconder os nossos erros, os nossos pecados do Senhor. Imagina que diante de Deus você está nu. E quando eu falo nu, não é só sem roupas, mas é um nu em que o Senhor, Ele vê a sua alma. Ele conhece as suas emoções, Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe o que você está sentindo. Se você está alegre, se você está triste, se você está apaixonado, se você está amando, se você está odiando, o Senhor conhece tudo isso. E o tempo, irmãos, que nós vivemos, ele passa muito rápido. Por quê? Porque nós desejamos e ansiamos tanto pela rapidez do tempo que nós não vemos passar. É igual aquele filme do Clique, né? É outro filme velho também. Hoje eu estou só nos filmes velhos. Só nos filmes velhos. Filme Clique, o cara está lá e ele porque quer uma promoção. E aí ele ganha um controle remoto universal. Aí ele vai só acelerando as coisas que ele não gosta. Esse jantar em família está um negócio muito chato. Ele acelera o jantar em família. As preliminares com a esposa dá muito trabalho. Ele acelera as preliminares com a esposa. A minha promoção está muito longe. Eu vou acelerar por dia que eu for promovido. E ele não vê a vida passar. E a vida entra no automático que ele já não vive mais. E ele vive uma vida inteira em alguns cliques rápidos. Se for contar verdadeiramente, eu acho que ele viveu uma vida inteira em algumas horas de sono. E nós vivemos muitas vezes assim. Não, quando casar eu vou ficar feliz.
Aí casa, quando tiver o filho, aí que eu vou ficar feliz. Quando o filho começar a falar, eu fico. Quando o filho crescer um pouquinho, que for para a escola, aí eu vou ficar feliz. Quando ele cresce, agora quando ele for para a faculdade, agora foi. Né? Não, mas eu vou ficar feliz mesmo quando ele começar a trabalhar. Não, mas aí quando o meu filho casar, aí eu vou ficar feliz. Quando ele encontrar a casa dele, mudar, aí eu vou ficar feliz. Quando os netos vierem, aí começa de novo aquele negócio, né? A gente fica postergando a vida para amanhã, para depois e vai perdendo, o tempo, a vida vai escorrendo pelas mãos. E aí quando pensa que não, aquele jovem ou aquela jovem com quem você se casou, o tempo passou tão rápido que às vezes você olha, quem é você? Você nem conhece, você estava correndo tanto que você esqueceu da pessoa com quem você se casou. Você não viu que ela ou que ele envelheceu. E aí, muitas vezes a gente chega numa certa idade em que os filhos saem de casa e aí fica só o casal. Os dois se sentam no sofá para assistir a mesma televisão, mas são mundos diferentes. São pessoas que não conversaram, que não se relacionaram uma vida inteira e agora são colocados dentro de uma mesma casa, como dois estranhos. Pior do que isso é quando você olha para o lado e você já não vê mais o outro. Você não tem mais nem o tempo de dizer quem é você. Você vai dizer, aonde eu perdi ele, aonde eu perdi ela. Quando você deixou de viver a vida. Quando você deixou de buscar Deus. Aprender a administrar o seu tempo, os seus relacionamentos, aprender a administrar as suas emoções, os seus pensamentos, tudo isso faz parte de alguém que alcançou um coração sábio. E aí você fala para mim assim, né? Depois de 20 e poucos minutos aqui de ministração, eu entendi tudo que eu estou fazendo, pastor. Eu me vi em cada coisa que você falou aí. E o que eu faço para aprender a viver? Porque esse é o grande X da questão, né? Eu já sei o que eu estou fazendo de errado. Mas o que eu faço de certo agora para alcançar esse coração sábio, para entender o que realmente é essa vida? E aí ninguém melhor do que Jesus para nos dizer, né? Jesus, o Cristo amado, o Filho de Deus que veio ao mundo, ele se humilhou e ele se vestiu de ser humano. Ele calçou as minhas sandálias, as suas sandálias e veio viver como nós vivemos. Veio aprender o que é ser um ser humano realmente, na prática. Porque existe uma mensagem de vida, uma mensagem de liberdade, uma mensagem de eternidade, que é o que nós devemos anunciar. Mas como é que a gente faz essa mensagem realmente ser verdadeira? Porque tem gente que fala de Jesus como se fosse uma grande ficção, né? Uma grande história. Uma história de um homem, não, na verdade um Deus que se fez homem, né? E conta a história bem como se fosse uma história, uma ficção, algo que não é real, que não toca o nosso coração. Diferente de gente que faz um filme, por exemplo, e faz aquele filme de uma forma tão real, tão verdadeira, que parece que é verdade aquele negócio. E faz sentido pra gente. E às vezes, o Jesus que nós conhecemos, ele não faz sentido para nós. Porque as pessoas me falam de um Jesus que eu não consigo ver ele no dia a dia. Eu não consigo, de repente, colocar isso aqui na prática amanhã, quando eu estou lá na escola com os meus amigos, quando eu estou no trabalho com os meus colegas, quando eu estou em casa com a minha família. Eu não consigo colocar o que eu vejo nas Escrituras na prática. Porque me falam de um Jesus como se fosse uma bela história, mas na realidade, isso não é apenas uma história. Isso é exatamente a essência da nossa vida. É de onde nós viemos e é para onde nós voltamos.
para onde nós estamos caminhando. Como é que eu aprendo a viver? Com Jesus. Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6, que a primeira coisa que a gente deve fazer, a primeira coisa que nós devemos buscar, o que é? Você não precisa nem ler, você sabe. Buscar em primeiro lugar o quê? Fala mais alto, para todo mundo ouvir. O reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que nós inclusive falamos um pouquinho na sexta-feira. Essa justiça a que ele se refere diz de respeito à santidade, à reverência, à redenção. É esse tipo de justiça que ele está falando. O reino de Deus não é comida, bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele não é um lugar para onde você vai, mas é algo que está sendo construído dentro de você. É algo que Jesus já veio instituir quando ele veio como ser humano. Ele estabeleceu um reino de paz, um reino de justiça e um reino onde encontramos alegria, enquanto estamos no Espírito Santo. Como é que eu aprendo a viver? Aprenda a viver dia após dia no Espírito Santo, onde você encontra paz, justiça e alegria. E à medida que você vive no Espírito Santo, o reino de Deus ele está sendo formado em você. O fruto do Espírito está crescendo em você, e esse fruto começa com o amor. Amor não é sentimento, amor é decisão que você toma. Quando você olha para o seu lado, na sua caminhada, enquanto um casal, você tem um esposo, você tem uma esposa, que você tem que decidir se você vai amar ele ou ela ou não. Não é simplesmente, eu não sinto mais amor por você. O amor que Jesus nos ensina é um amor incondicional, e é esse tipo de relação que Ele quer que nós desenvolvamos. É o amor que independe de quem você é ou do que você faça. Quando eu escolhi colocar uma aliança no meu dedo para estar a vida inteira com você, você não é perfeito, eu também não. A gente vai errar, vai falhar, vai se decepcionar um com o outro. Às vezes a gente olha o outro e fala uma capa bonita, mas tem um conteúdo. Às vezes a gente olha e fala, a capa é terrível. Mas é uma pessoa inigualável. É uma boa pessoa, tem um grande coração, tem uma grande alma. Um casamento, irmãos, é a capacidade que nós temos de acolher as nossas falhas, os nossos erros e de celebrar as nossas vitórias, as nossas conquistas, os frutos que são filhos, que são frutos desse relacionamento. O amor aos filhos é uma decisão que a gente toma, amar os filhos. Não é simplesmente um sentimento. Se um filho faz alguma coisa errada, você vai disciplinar. Não é assim com Deus? Quanta coisa errada eu e você já não fizemos? Quanta disciplina Deus já nos deu? E Ele continua a nos disciplinar porque a gente continua errando. Mas o amor dele não desiste, ele não desiste de nos amar. Ele continua nos amando e assim, esse amor que ele continua tendo por mim e por você, nos deixa constrangidos. Porque a gente fala, se fulano fizesse isso comigo, jamais eu perdoaria, mas Deus te perdoou. Jesus deu a sua vida por você, deu a vida dele por você, por mim. E o Pai só nos perdoa por causa do Cristo. Porque a mensagem do Cristo, o Cristo que nós vemos na palavra, Ele fez valer a mensagem. De que forma? Na sua vida, no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição. Isso fez da validade, é como se ele batesse um selo e falasse, está aprovado, essa mensagem está aprovada. Por quê? Porque foi válida na sua vida, eu pude enxergar ela na sua vida, no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição. E uma das coisas que como é que eu faço para buscar esse reino então, pastor?
Esse reino onde o fruto do Espírito começa a crescer em mim a partir do amor e se desenvolve na paz, na alegria, na paciência, na longanimidade, na bondade, na mansidão, no domínio próprio. Como é que eu faço para ter isso crescendo dentro de mim? Primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a controlar uma coisa chamada ansiedade e inquietações da alma. A ansiedade e a inquietação da alma, irmãos, parece que é algo que as pessoas hoje dizem assim: é impossível viver sem ser ansioso, pastor. É impossível viver sem ser ansioso, sem estar inquieto com alguma coisa. E parece não só impossível, mas é algo que não é real. Isso não existe. Não existe viver sem essas coisas. E são essas coisas, pastor, que nos movem. É a ansiedade, é a inquietação que move o meu relacionamento, que move o meu trabalho. E aí, o que eu faço para controlar a ansiedade? Eu me entupo de remédio. Tomo um monte de remedicação. Aí eu tomo um remédio para dormir e tenho que tomar um outro para acordar. E tenho que tomar um outro para tentar controlar o nível da ansiedade durante o dia. Ao ponto de pessoas terem crises de ansiedade, crises de pânico. Isso leva essas pessoas a uma depressão. E essas pessoas em depressão muitas vezes são levadas ao suicídio. Porque olham uma vida de desespero, de ansiedade, de inquietação, aonde o relacionamento não faz mais sentido, aonde eu não tenho tempo para ler um livro, tempo para conversar com alguém, onde as coisas não fazem mais, não tem mais profundidade. Nós não temos mais prazer nas coisas. Tem gente que não tem mais prazer em viver, porque está vendo a vida correndo diante dos dedos. Está fazendo uma escolha errada dia após dia. Todos os dias faz uma escolha errada. E aí, uma escolha errada vai chamando o outro, é um abismo chamando outro abismo, até o ponto em que a pessoa se desespera. Ela perde a esperança. A alma fica abatida, o coração fica entristecido. Ela sente a presença da morte constantemente rondando ela ali. Como é que eu faço para controlar o tempo, para controlar a minha ansiedade, para controlar essas inquietações? Pensa numa pessoa extremamente ocupada, chamada Jesus. Porque você acha que você não tem tempo. Você acha que você, eu corro para lá, eu corro para cá, eu faço A, B, C, D, né? Olha para Jesus. À medida que Jesus manifestava um milagre, milhares de pessoas vinham atrás dele para que ele pudesse dar continuidade àquilo. Eu imagino Jesus, irmãos, muitas vezes, um dia inteiro, curando pessoas enfermas, pessoas doentes, coxos, pessoas deprimidas, porque depressão é um negócio que a gente tem um nome hoje, mas naquele sempre existiu. Essa tristeza profunda, essa falta de desejo pela vida, muitas vezes. Eu olho às vezes Jesus lendo os evangelhos, um dia inteiro de trabalho, e trabalho árduo, trabalho que necessita uma ligação realmente intensa com Deus, para curar, para libertar, para ensinar e tudo mais. Chega o fim do dia, esse Jesus ele está exausto. Eu não sei se você já chegou realmente à exaustão física em um dia. É um momento em que você não consegue mexer nem o dedo, de tão cansado, parece que você está com o mundo nas costas. Eu imagino Jesus assim, muitas vezes. Não um dia, mas vários dias. E assim, milhares de pessoas na porta ainda. Mas uma coisa que este Jesus, que se fez homem, nunca deixou de fazer, e é uma marca do ministério de Jesus, é a oração. De novo, oração, pastor, você já falou de oração semana passada, eu falei porque é importante. Não só importante, é essencial.
E eu não consigo enxergar um cristão que não tem uma vida de oração. Eu não consigo enxergar alguém que fala para mim que ora, mas que não lê a Bíblia. É mentira. É mentira. Se você for investigar, você não lê a Bíblia, mas eu oro, pastor. Quanto tempo de oração você tem? Dá uns 10 segundos ali antes de comer. Ou então, sei lá, às vezes 1 minuto antes de dormir. Pastor, eu não tenho o que falar com Deus. Me procura depois do culto que eu te dou um monte de coisa para você orar. Eu tenho um monte de coisa para compartilhar, já que você não tem motivo para orar, vem conversar comigo depois que eu te dou um monte. Se você se tornar uma pessoa que lê as Escrituras, que medita nas Escrituras, eu duvido que você não vá ser levado à oração. Eu duvido, irmão. Se você olhar na história bíblica e na história da igreja, não tem ninguém que tenha tido relacionamento com Deus que não tenha tido uma vida intensa de leitura bíblica, de meditação e oração. E Jesus nos ensina, lá no Mateus capítulo 6, ele fala que a oração não é para você, se achar um artista. Um artista num palco de um teatro, onde as pessoas estão aqui como uma plateia e você está lá, encenando uma grande oração. Onde você fala coisas difíceis, palavras lindas e maravilhosas que a pessoa precisa de um dicionário para acompanhar. Não é isso. Isso é coisa de hipócrita. É gente que não tem intimidade com Deus. É gente que fala de Deus, mas não fala com Deus. Agora, se você quer realmente aprender a viver, você precisa primeiro aprender a orar. E para aprender a orar, você tem que ter tempo, disposição, compromisso, responsabilidade e prática. Oração não é só fala, oração é prática, irmãos. E Jesus fala aqui para nós, Mateus no capítulo 6. Ao orar, verso 7, ao orar não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Não seja como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então ele diz aqui o que você não tem que fazer. Ok? Você já sabe o que você não tem que fazer, você não tem que ficar repetindo um monte de vezes, O Pai Nosso, irmãos, o Pai Nosso não é uma oração que você não deva fazer, mas é uma oração que você não deve ficar repetindo. Quando eu falo que você tem que ter uma vida de oração, o Pai Nosso é um modelo, não é uma regra. Não é que toda hora que você vai orar, você tem que ajoelhar e rezar o Pai Nosso. Rezar o Pai Nosso, aí não é uma oração, é uma reza, é uma repetição. Então eu não devo orar o Pai. Você pode orar o Pai Nosso, não tem problema, mas o que Deus está interessado é naquilo que está no seu coração. Deus quer uma intimidade, quer um relacionamento com você. Então como é que eu faço, pastor? Verso 6. Quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. E então o seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Não que escuta, mas que te vê. A oração é uma prática, é você sair do seu lugar de comodismo. É sair do lugar onde você está confortável, porque você não está fazendo nada. Pastor, minha vida está tranquila, está tudo bem. Mas como é que está o seu relacionamento com Deus? Está mais ou menos. Como é que você pode me dizer que a tua vida está mais ou menos, está bem e tal, se você não tem relação com Deus? As contas estão pagas, o trabalho está indo bem, em casa a gente briga de vez em quando, os filhos estão cada um fazendo o que quer, e a gente vai levando a vida, pastor. Mas como é que está você com Deus? Como é que está a sua família com Deus? Isso aí está difícil, pastor. Por quê, irmão? A gente não ora, não. A gente não tem muito momento de oração, a gente não gosta de ler a Bíblia também, porque a gente não entende. Então as coisas não estão boas. E aí quando você toma uma posição de se aproximar mais de Deus, aí de repente alguma coisa sai do trilho.
É aquilo que eu falei na sexta-feira com os irmãos aqui no particular, né? Que a gente às vezes tem uma ferida, está aberta e está coberta. Ela está ali, eu não estou mexendo com ela, mas ela está inflamando, está enchendo de pus, né? A carne está apodrecendo, está fedendo, mas eu digo que está tudo bem. Vou continuando levando a vida do jeito que dá. Quando eu resolvo realmente tirar aquilo que está cobrindo a ferida para tratar ela, aí começa a doer. Aí as coisas começam a apertar. Aí ele fala assim: ah, pastor, não vou orar não vou ler a Bíblia, porque senão vem retaliação do inferno. Ué, se você está brilhando, você não quer que as trevas se incomodem? Se você está se aproximando de Deus, você não quer que o inimigo se incomode? Se a tua vida está indo nesse marasmo, porque você não está tendo uma relação com Deus, para o diabo está tudo bem. Você faz parte da família dele. Chama ele até de papai. Porque se você não está... É muito claro, irmão, a Escritura Sagrada ela é muito clara. Se você se aproxima de Deus, o diabo não vai querer relação com você. Ele vai se afastar, porque você está próximo demais de Deus. Agora, à medida que você vai se afastando de Deus, aí você já sabe o que acontece, né? Ele abre o braço e fala: vem aqui, filhão. Como é que está a tua vida? Você está desesperado pelo tempo? Não está vendo o tempo passar? Então faz o que Jesus disse aqui. Sabe por que esse texto ele é importante, irmãos? Deixa eu explicar esse texto para você. Eu já expliquei ele aqui uma vez, mas eu vou explicar de novo. Talvez você não tenha entendido ou não se lembre mais dele. Quando Jesus ele fala para você ir para o seu quarto, fechar a porta, ele faz referência a um quarto pequeno que existia no mundo antigo, que era um quarto como se fosse uma despensa. Um quartinho de bagunça. Sabe quando sabe aquele negócio que quebrou? Né? Os homens vão me entender. Quebrou lá um liquidificador. Você vai jogar ele todo no lixo? Não, vamos guardar aqui, porque vai que precisa de uma peça depois. Né? Quebrou tal coisa. Não, vamos guardar aqui. E a gente vai guardando no quartinho da bagunça um monte de coisa. Aí quando alguma coisa lá quebra, a mulher fala: você quebrou, vai ter que comprar. Não, peraí. Eu tenho guardado lá. Lembra daquele que quebrou? Eu guardei, eu tenho peça guardada. Aí você vai, né? Os homens gostam muito de fazer essas coisas. A gente pega lá, desmonta, monta e pá. É o nosso quarto de bagunça. É esse quarto de bagunça que Jesus falou: entra lá dentro e fecha a porta. Porque é um quarto que na época não tinha como você fechar pelo lado de fora, você só fechava pelo lado de dentro. Quando ele faz essa referência, vai naquele quarto de bagunça lá, que é um quarto que ninguém vai. É o único quarto da casa que você só fecha por dentro. Você entra nele, fecha por dentro, porque ninguém vai poder abrir, entrar e, né? É só você e Deus. É lá que você vai se encontrar com Deus. Você quer saber agora o real sentido para nós? Esse quarto da bagunça é o seu coração. Não é um quarto físico. Você pode ir para um lugar onde você se tranque e fique ali? Sim, você pode. Mas o real mandamento de Jesus aqui é para você entrar nesse quarto bagunçado que é o seu coração. Que é exatamente nesse quarto que a porta sobe por dentro, sobe e fecha por dentro. É nesse quarto que Jesus bate lá em Apocalipse e fala assim: ó, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar e vou cear com você. Não é para quem não é crente, é para o crente. É para o cristão essa palavra. Ele está à porta da igreja, para que a igreja abra a porta e deixe ele entrar, para que ele possa se assentar à mesa e ceiar com o povo. Ele está à porta do teu coração, para que você abra, que ele possa entrar nessa bagunça que está o seu coração. E Deus é especialista em organizar o caos. Olha para o Gênesis. Escuridão, trevas, abismo, sem vida. É nesse lugar que Jesus quer entrar. Ele quer entrar no seu coração hoje. Ele quer falar com você, ele quer
organizar esta bagunça que está o seu coração, as suas emoções, seus pensamentos. Ele quer pôr uma ordem nisso. Ai Senhor, mas... Calma. Não precisa se desesperar. Quem é que controla a sua vida? É você ou o Senhor? Se você disser que é o Senhor, então você não tem desculpa para viver ansioso ou ansiosa. Agora, se é você que está controlando a sua vida, misericórdia. Imagina que você está sentado numa moto, e aí assim, não tem como duas pessoas conduzirem uma moto, né? Uma só vai pegar o guidão ali e vai conduzir. Quem que está conduzindo? É você ou o Senhor? O Senhor está dizendo, olha, eu estou aqui para fazer isso. Eu quero organizar essa bagunça do seu coração. Eu quero entrar nesse quartinho que você tem aí, fechado, as 7 chaves. Porque se ele vai abrir os 7 selos, ele já quer abrir as 7 chaves do seu coração. Ele quer adentrar, ele quer realmente limpar essa sujeira. E sabe da maior, gente? Quando a gente começa a se aproximar de Deus num momento de oração, a primeira coisa que vem no nosso coração é vergonha. É vergonha pela sujeira que está dentro da gente. A gente sabe que não deveria estar. E a gente está quase falando, Senhor, é melhor o Senhor não entrar não. Está muito sujo, está uma bagunça isso aqui. Eu vou aproveitar, já que eu gosto de filme, né? Vou falar de mais um hoje. Tem 3 filmes para você assistir hoje, ó. Você já deve ter assistido A Cabana. Só o livro eu li umas 8 vezes. O filme eu perdi as contas. E tem uma parte desse filme em que o homem está restringido, assim, não vou contar tudo, né? Só um pedacinho, dá um leve spoiler. Tem uma hora em que o Espírito Santo chega ali, num jardim. E aí o cara olha aquele jardim e fala assim, meu, que bagunça isso aqui, hein? Ela fala, é verdade, está uma bagunça, né? Mas é muito bonito. Aí ela dá uma foice para ele e fala assim, me ajuda a tirar as ervas daninhas e os capins que estão aqui, né? E à medida que eles vão tirando aquilo, aparece um buraco. E aí a câmera sobe e a gente vê um buraco no meio daquele jardim. Aquele jardim é o coração daquele homem. E aquele buraco que aparece no meio do jardim é a ferida que foi aberta por causa da morte da filha dele. Isso não é spoiler, isso está nos créditos, tá? A morte da filha dele abriu uma ferida enorme no coração dele. E é aquele jardim que estava uma bagunça quando ele chegou com o Espírito Santo ali. E o Espírito Santo deu, ó, me ajuda então, me ajuda a limpar isso aqui. E depois, quando eles encontram a filha em terra, aquele buraco ele é fechado e naquele buraco nasce uma linda árvore. Deus gerou vida novamente, à medida em que as feridas que estavam abertas foram curadas. Mas para isso, ele teve que ter um encontro naquele lugar secreto, naquele jardim, naquele quarto, naquele coração, para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse ser restaurado, para que ele pudesse realmente glorificar o nome de Jesus. Quando nós falamos de oração, irmãos, a oração, ela envolve tudo isso. Esse compromisso, tempo, disposição, responsabilidade, esforço. Porque orar não é fácil não, irmão. Orar não é fácil. A nossa natureza não gosta. A nossa carne não gosta de orar. Quando você ajoelha para orar, primeiro já não quer ajoelhar, ele quer orar só sentado, né? Você quer orar sentado, quer orar deitado. Ajoelhado não, porque requer submissão. Nossa carne não gosta. E aí a gente ajoelha. E aí a gente começa a orar, a mente vai divagando. Você vai pensando na empresa, você vai pensando na escola, você vai pensando no vizinho, no pai, na mãe, no irmão, no tio, não sei quem, mas você não pensa naquilo que você está ali. O que nós precisamos entender é que quando a gente entra no quarto, nesse lugar aqui que Jesus está falando, a gente entra no nosso coração. E aí é a sua hora de falar o que você está vendo no seu coração, na sua vida. Senhor, eu sou mentiroso, eu sou falso, eu sou um hipócrita, eu engano as pessoas. Senhor, eu não gosto daquilo que eu vejo em mim.
E à medida que você vai colocando isso para fora, o Senhor vai tratando no seu coração. E à medida que você vai lendo essas escrituras, meditando e orando, essa palavra começa a fazer sentido na sua vida. Ela deixa de ser uma historinha bonitinha, uma ficção, e ela se torna a maior realidade que você tem no seu dia a dia. É o seu modelo de vida. É aqui que você encontra o autor e o consumador da sua fé. Aqui você encontra o motivo pelo qual você respira todos os dias, o motivo pelo qual você tem vida, o motivo pelo qual você está acordado, o motivo pelo qual você tem uma família, o motivo pelo qual você tem um filho, filha, esposa, marido, o motivo pelo qual você trabalha, a sua saúde, o ar que você respira está em Jesus. E como é que nós nos relacionamos com Ele? Se você aprender, se você olhar para Jesus, para a vida de Jesus e colocar em prática na sua vida o que Ele estava fazendo, você vai começar a aprender a viver. E vai começar a encontrar discernimento para a sua vida, e o seu coração realmente vai se tornar um coração sábio. O coração sábio é o coração de alguém que aprendeu a viver a partir de um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Amém? Eu não sei se você vai sair mais triste ou mais alegre daqui hoje, mas eu sei que você vai sair pelo menos pensativo, reflexivo, tentando encontrar em Cristo aquilo que você precisa aprender para você, para a sua família, para a nossa igreja. Eu te convido a orar comigo então nessa hora. Amém? E uma oração, ela contempla algumas coisas que são importantes. Uma entrega, uma confiança naquele ao qual nós estamos entregando, uma aceitação da vontade desse para a qual nós oramos e um agradecimento, porque nós oramos e Ele ouve. Pai, estamos aqui como filhos e filhas amados do Senhor. Pessoas que estão vivendo em um mundo que jaz no maligno, envolto em trevas e escuridão, envolto a morte, a decepções, a frustrações, a tristezas, a perdas, enganos. E o Senhor nos chama para ser luz neste mundo, a ser sal nessa terra. Mas o nosso coração muitas vezes está contaminado pela ansiedade e pelas inquietações dessa vida, porque nós temos tirado os nossos olhos do Senhor e temos olhado para as circunstâncias, para as situações em que vivemos, e isso traz tristeza, peso e desesperança ao nosso coração, fazendo o nosso coração ficar em caos, as nossas emoções extremamente agitadas, o nosso pensamento desorganizado e as nossas atitudes perdidas. Por isso, Senhor, nós entendemos o que foi um grande pedido de Moisés no Salmo 90, para que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar a sabedoria no coração, para que nós possamos aprender a viver um dia de cada vez. Porque o Senhor, na sua palavra, já nos diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa nenhuma, mas lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Devemos apresentar as nossas súplicas, os nossos pedidos ao Senhor, a nossa ansiedade como uma ação de graça, como uma oração, para que possamos desfrutar da paz que excede todo entendimento. O Senhor nos ensina na sua palavra, e não só na sua palavra, o Senhor nos ensina na sua própria vida. São esses ensinamentos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, de buscar a oração, de buscar crescer dentro de nós o fruto do Espírito. Essas coisas vão nos ajudar a viver aquilo que o Senhor colocou como uma ética cristã, estabelecida em Mateus 5 ao 7, Senhor. Quando o Senhor nos diz que nós devemos amar não só aqueles que fazem bem para nós, mas nós também devemos amar o nosso inimigo. E mais, orar e interceder pela vida dele. Nós devemos cuidar dos nossos olhos,
que são a entrada para o nosso coração. Se os nossos olhos forem maus, a nossa alma vai estar envolta em trevas. O Senhor nos fala que a ansiedade não deve ter lugar na nossa vida, mas nós devemos confiar no Senhor, no que comer, no que vestir, onde morar. O Senhor nos diz que as nossas relações, o nosso relacionamento, para que ele seja profundo e verdadeiro, ele requer tempo, requer atenção, requer cuidado. Um casamento precisa ser cuidado, os filhos precisam ser cuidados, os pais precisam ser cuidados, a noiva, a igreja, ela precisa ser cuidada. E para isso nós precisamos de tempo, precisamos organizar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. E nada melhor do que momentos de intimidade na oração com o Senhor, convidar o Senhor para organizar o nosso coração, a nossa mente. O Senhor é um especialista em organizar o caos. No Gênesis, o Senhor organiza o caos com o poder da Tua palavra. E é a Tua palavra que nós precisamos ler, para meditar nela e nos levar à oração, à confissão de pecados, para sermos perdoados aos nossos pecados, confessamos ao Senhor. E muitas vezes, Pai, nos nossos relacionamentos nós também precisamos confessar os pecados uns aos outros, para que possamos desfrutar de uma cura para a vida, para o coração, para a mente, para que a nossa esperança seja renovada e para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Oh Deus, tantas coisas nós tínhamos ainda para falar hoje, mas o nosso tempo, eu creio que ele foi o necessário para hoje. Que o Senhor nos permita, em nome de Jesus, viver aquilo que nós já ouvimos hoje, no decorrer dessa semana. Que o Senhor nos abençoe para que no próximo domingo estejamos realmente novamente neste lugar e com mais gente, com mais irmãos que hoje não estão presentes conosco, para que possamos dar continuidade àquilo que o Senhor já está falando no nosso coração, dessa necessidade de vivermos uma vida de oração. Oh Senhor, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso se derrame sobre nós, que a graça do Cristo se estenda em nossa vida dia após dia, na sua infinita misericórdia, que a comunhão do Espírito Santo nos fortaleça e nos edifique como igreja, que a consolação desse mesmo Espírito possa alcançar corações que estão tristes e abatidos nesse momento. Que essas pessoas possam entender que não estão sozinhas, mas que o Senhor se faz presente em nós e através de nós. Que o Senhor nos use como instrumento para ser bênção na vida de pessoas que estão precisando de consolo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste domingo, agradecidos por tudo que pudemos fazer como uma expressão do nosso culto ao Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos fortaleça, nos dê coragem de viver tudo aquilo que a gente precisa viver e que nós possamos continuar buscando no Senhor, aprender dia após dia a viver um casamento melhor, a viver uma relação entre pais e filhos melhor, a viver uma relação de trabalho melhor, a sermos igreja da melhor forma possível para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro, irmãos.